Olá, boa noite. Estamos aqui em mais um domingo para uma palestra ao vivo da Casa do Caminho. Muito bem. Hoje, dia 11 de julho de 2021, estamos então começando essa palestra da Casa do Caminho, do bairro de Campo Limpo, em São Paulo. Quero cumprimentar a todos que estão aqui junto comigo. Boa noite, Hilda. Estou vendo outras pessoas também já aí, conectadas. Boa noite, Otília. Boa noite, Maria. Boa noite, Kátia. Hoje já tivemos uma manhã de muito trabalho na casa, trabalho muito proveitoso, que algumas pessoas já estiveram lá de manhã e vão ouvir de novo a nossa palestra, que é a palestra do dia, o tema do nosso dia. Boa noite, Leonice. Boa noite, Décio. Leonice Marques, isso. Regina, boa noite. Melissa Verônica, boa noite. Lilian. Família inteira, Lilian. Que maravilha, hein? Cristina, boa noite. Minha responsabilidade aumenta aqui. Nós falamos na semana passada, no tema de páginas, sobre como nós somos influenciados, né, pelas coisas que a gente lê, que a gente ouve, pelo meio. Como foi essa semana aí, quem ouviu a palestra de domingo passado? Como foi essa semana? Vocês conseguiram julgar um pouquinho a maneira como as pessoas nos influenciam? Como nós nos deixamos influenciar? Escreve aí no chat aí como foi essa semana, se você observou o que a gente discutiu. Boa noite, Elza. Ai, que bom que você amou o tratamento. Boa noite, Airan Cecília. Aham, muito bem. E é isso aí. Podem colocando as vibrações, vibrações de amor e cura. É isso aí. Vamos sempre colocar a nossa intenção, nossa emoção na vibração. Estamos vibrando o quê? Que sentimento, não é? Cura, amor. Boa noite, Marli. Minha mãe está assistindo. Minha mãe é fã. Mas é coisa de mãe, né? Muito bem. Boa noite, Eric. Muito bem. Lembrando que a gente tem um curso começando em agosto. Teremos aula, né, para alunos novos na doutrina espírita. Então, se for o seu caso, não deixe de fazer sua inscrição. Ainda temos algumas vagas. O curso será online, às terças-feiras, das 20 às 22. Não é? Para se inscrever, basta nos passar os seus dados, o nome, o telefone de contato, o e-mail e a idade, não é? O data de nascimento, para que a gente possa fazer o seu registro. Os professores aí entrarão em contato. Boa noite, Eric, Gustavo, Adailton, ok. Boa noite, Gisele. Boa noite, Marilene, Manuel, Esther. É isso aí, gente. E vão colocando as suas vibrações caso vocês queiram pedir vibrações, não é? Para alguma pessoa encarnada ou desencarnada. Lembre sempre de direcionar, né, o sentimento de vibração que ela já está recebendo. Já é meio caminho andado. E como também faremos o passe com a fluidificação da água, não esqueça de pegar o seu copinho de água e deixar aí junto, para que ao final você possa tomar a sua água fluidificada, não é? Sabe que essa fluidificação da água é comum em algumas religiões e a gente entende que a água, as moléculas da água absorvem as energias do ambiente. Então estamos construindo um ambiente de amor, de paz, não é? Um ambiente de sabedoria, um ambiente com os melhores sentimentos que a gente emana da nossa própria vibração, e os espíritos vão colocar também nesta água melhor organizada pelos nossos sentimentos os remedinhos que a gente precisa, não é? Muito bem.
É isso aí, Gustavo. Ótimas vibrações aí, Kátia. Muito bem, Vinícius, vibrações de saúde. É isso, não é? A gente está sempre querendo vibrar por alguém, e isso é uma coisa muito positiva, né? Em nós, a gente começa a olhar mais para o outro, né? O outro faz parte da nossa vida e a gente deixa de olhar só para nós e desejar só para nós, para que a gente possa também pedir para o outro, não é? Esse é o tema da nossa palestra de hoje, que a gente vai começar daqui a pouco, que é sobre intercessão. Muito bem, Terezinha, boa noite também, não é? Nós começamos na semana passada, dia 6 de julho, os atendimentos às terças à noite. Então, aqueles que eram assistidos, que costumavam ir à casa às terças antes da pandemia, podem retomar. A casa começa o atendimento às 20 horas, as pessoas costumam chegar um pouco antes, não é? Mas é necessário fazer agendamento. Então, o telefone para o agendamento, caso você não tenha, não é? O WhatsApp do agendamento é o 98463-2650. Repetindo aí, o 98463-2650. Boa noite, Sueli, Marlene, boa noite, Alessandro. Ismeia, senti sua falta hoje na casa de manhã. Muito bem, boa noite, Leonice, novamente. Não é? E quem quiser trabalhar na casa, nós estamos, inclusive, solicitando os novos trabalhadores, né? A gente tem muitas pessoas que estão afastadas ainda em função da pandemia, que não retornaram, né, aos trabalhos na casa, e nós precisamos retomar. Inclusive, estamos buscando retomar os trabalhos às sextas-feiras, não é como fazíamos às sextas à tarde. E aí, se você estiver disponível a nos ajudar em qualquer dia, terça-noite, quinta-noite, sábado, domingos de manhã, né? Esses são os atendimentos que nós fazemos, ou mesmo sexta-tarde. Boa noite, Iraci. Então, se estiver disponível a ajudar, nesse mesmo número do agendamento, coloca lá, quero trabalhar na casa. Aí a gente vai realmente recolher, vai acolher você como trabalhador, para que a gente vá ensinando o trabalho, né? Trabalho na casa espírita. São vários os trabalhos que nós fazemos e todas as pessoas que trabalham, não é, são muito importantes para a eficiência, para o sucesso do atendimento que a gente, não é, presta às pessoas. Então, todos são importantes. Boa noite, Lênis, não é? Então, se tiver com vontade, não deixa passar a vontade, não. Fala com a gente. Muito bem. Bom, podemos então já começar com a nossa prece aqui. Boa noite, Edinalva. É isso aí. Muito bem, boa noite. Mãe da Edinalva, Dona Tina. Boa noite a todos vocês aí. E todos os outros que vão chegando, não é? Ao longo da palestra. Muito bem. Então, nesse momento, vamos fechando os nossos olhos e elevamos os nossos pensamentos até o nosso Pai maior, até Deus, Pai de misericórdia, a quem agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui, não é? Com saúde, com sanidade, não é? No conforto dos nossos lares. Agradecemos, Deus, por nossa família, por todas as coisas maravilhosas que recebemos, as pessoas boas que cruzam o nosso caminho. Agradecemos, Pai, pela oportunidade do aprendizado diário, com todos os obstáculos que se colocam na nossa frente, para que a gente supere e evolua. E vamos também sintonizando toda a equipe espiritual da Casa do Caminho neste momento. Todos esses irmãos, a quem também agradecemos pelo seu contínuo trabalho, nos auxiliando, inspirando, sempre nos acudindo quando a gente precisa, não é? Nos intuindo também. E pedimos então que traga para nós essa luz, o discernimento,
para que possamos melhor entender os assuntos que vamos discutir, que vamos conversar a respeito, não é? Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, a palestra de hoje é tirada do livro Pão Nosso, capítulo 17, não é? Chamada Intercessão. Lembrando que o Pão Nosso faz parte, é o segundo livro da coleção Fonte Viva. Nós trabalhamos as palestras, as lives com o primeiro livro, né? Esgotamos o primeiro livro, estamos no segundo. E neste livro, que foi psicografado por Chico lá na década de 40, né, Emmanuel, ele pega um trechinho, não é, da Bíblia, e ele desse trechinho transforma num texto, trazendo mais explicações sobre isso. E apesar de ter sido escrito lá em 40, a gente pode perceber a atualidade, né? Quanto ainda é atual, proveitoso esse conteúdo, não é? Mas antes de entrar no texto de Emmanuel, eu vou falar um pouquinho de onde saiu esse versículo. Ele saiu de Paulo, né, que está na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, é o versículo 25, que é um versículo bem curtinho. Ele fala assim: irmãos, orai por nós. Então, o que Paulo fazia, né? O Paulo escrevia algumas cartas porque Paulo visitou várias cidades e ele buscava levar o conhecimento de Jesus, principalmente às pessoas mais humildes. E em cada cidade, sempre que possível, era fundada uma igreja. Como assim uma igreja? A igreja, naquela época, era a casa de alguém onde as pessoas se reuniam para falar de Jesus, né? Para trazer a boa nova, ou seja, o evangelho, os textos, né? Os conhecimentos que existiam escritos, não é, sobre como fazer o bem, como praticar o bem. E essa epístola aos Tessalonicenses, bom, Tessalônica, naquela época, hoje é a cidade Salônica, na Grécia, ela foi fundada em 315 a.C. pelos macedônios. Paulo escreveu 2 epístolas para os Tessalonicenses, né? E aí o que acontece? Ele escreveu entre 50 e 52, não é? No ano de Cristo, não é? Ou seja, e ele alertava as pessoas neste capítulo 5 sobre a necessidade de vigiar, de estar preparado com a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança e da salvação. A importância da gente manter a paz e de nos edificar uns aos outros, não é? Ele também dizia que Deus não nos destinou à ira e que devemos admoestar os desordeiros, consolar os de pouco ânimo, sustentar os fracos e sermos pacientes para com todos, não é? Ele falava da necessidade de orar sem cessar, sempre que possível, de dar graças, ou seja, de agradecer e de examinar tudo ao redor e reter apenas o que fosse bom e orar por todos. Então, essa é uma síntese deste capítulo 5, de onde saiu, quando ele fala, irmãos, orai por nós, não é? Muito bem. Eu vou ler para vocês, então, o texto de Emmanuel, que fala sobre, onde Emmanuel ele explica um pouco mais sobre isso, né? Ele começa assim: muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessórias. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios com os seus valores inalterados. Não é justo acreditar, seja esta oração ou incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre, a fim de obtermos certos favores. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas, que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem custa a crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram.
só admite o auxílio tangível. No entanto, na própria natureza física, vê-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos, ali receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Esse é o texto de Emmanuel, rico de ensinamentos. A gente vai falar de oração, ele fala de orar, não é? E a gente vê que a prece ela está inserida como uma prática, né, imprescindível em quase todas as religiões do mundo. O orar é o dirigir-se a Deus, ao divino, ao que se acredita divino em cada religião. E para nós espíritas, a prece está identificada como recurso eficaz e fundamental no desenvolvimento espiritual. Recurso eficaz e fundamental no desenvolvimento espiritual. Ou seja, para o nosso desenvolvimento espiritual, nós recorremos à prece, nós nos habituamos a orar. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, duas questões, na verdade. Primeiro, a 312, Kardec questiona: a prece é agradável a Deus? E os Espíritos respondem: sim, quando parte de um coração sincero, pois para ele, ou seja, para Deus, a intenção é tudo. E a prece do coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja. Ou seja, a prece que você faz do seu coração, com as suas palavras, é preferível a uma prece que você simplesmente lê. Porque nem sempre aquilo que a gente lê com um sentimento. Até porque não foi escrito por nós, não é? Então, nós podemos ler uma prece, mas quando a gente coloca o nosso coração em cada palavra dessa prece. Só que quando nós fazemos a prece, ela já vem de nós, né? Já vem do nosso coração. Então, por isso que ela já vem carregada de uma intenção, e a Deus é preferível este tipo de prece. Em outra questão, na 658, a resposta ainda vai um pouco além. Diz assim: assim preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração, né? O que a gente acabou de falar. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Não creias, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Não é? Muito bem. A gente também vê um outro trechinho onde Jesus disse: pedi e obterei. Então, se Jesus disse: pedi e obterei, por que não pedir? Mas não é o que você vai pedir, não é? Muitas pessoas também acham que não vou fazer prece porque, afinal de contas, Deus já sabe tudo o que eu necessito, por que eu tenho que pedir? Deus já sabe, não é? Pois é. Portanto, mesmo que Deus já saiba, né, ele pode aceder a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto. Subordinada sempre essa à sua vontade. Muito bem. E a prece? O ato de fazer prece. Nós estamos falando de intercessão, é fazer a prece para outrem, para outra pessoa. Mas a prece traz benefícios inicialmente a quem faz, não é? Vamos entender uma coisa. Nós nunca estamos sozinhos enquanto espíritos, né? E principalmente aqui encarnados. Não estamos somente entre encarnados. Existem bilhões de espíritos que estão junto conosco aqui e a grande maioria é desencarnado. Bom, mas vivemos neste mundo de comunhão entre esses, né, com outros espíritos encarnados, às vezes, e muitas vezes desencarnados. E esses espíritos desencarnados que estão ao nosso redor, por que eles estão próximos de nós? Eles estão próximos de nós porque eles são atraídos pela nossa vibração. Eles estão na mesma faixa de sintonia que nós estamos. Então, o que atrai os espíritos a nós, tanto encarnados como desencarnados, é a afinidade, aquilo que temos em comum,
não é? Por isso que nós temos muitos amigos que gostam de coisas semelhantes a nós, estão no mesmo local de trabalho que nós, existe um elo de afinidade e com os desencarnados não é diferente. Então, nós temos vários amigos ou espíritos, né, que não estão encarnados, ou seja, desencarnados conosco. O que acontece quando a gente faz uma oração? A nossa oração, ela age dentro de nós. Seja uma oração para nós mesmos, para outra pessoa, a oração, ela age dentro de nós, elevando este nosso padrão vibratório. E quando eu elevo o meu padrão vibratório, eu consigo ter afinidades com os espíritos superiores, com os espíritos iluminados. Então, o que acontece com os espíritos menos iluminados que estavam próximos a mim? Ou eles melhoram através da minha influenciação, ou eles se afastam, não é? Então a gente perde a afinidade com aqueles que, na verdade, não têm a mesma faixa vibratória que nós. Então a oração já traz um benefício só por elevar a sua faixa vibratória, não é? Quando a gente se coloca em estado de oração. Mas o que é oração, não é? A gente também tem na resposta da questão 659 do Livro dos Espíritos que fala que a oração ela consiste em 3 partes. É o louvar, o pedir e o agradecer. Então a gente, quando começa a orar, a gente louva. Quando a gente está orando, a gente está falando com Deus, falando com o divino. Isso em todas as religiões. Então, quando eu falo com o divino, eu estou falando Deus misericordioso, Deus Pai de amor. Eu estou enaltecendo Deus, isso é louvar, não é? Eu também vou pedir, eu peço aquilo que eu acredito ser necessário e eu agradeço. Muitas pessoas recorrem à oração simplesmente num momento de desespero, de dor, quando ela precisa de uma ajuda e ela vai pedir. Então a gente percebeu que a oração está muito ligada à questão do pedir, mas a gente sabe que a oração ela tem outros fatores. Afinal de contas, se eu tivesse tudo que eu quisesse aqui, eu não precisaria fazer oração? Afinal de contas, eu não tenho o que pedir. Então, esse é o grande erro. Muitas pessoas, quando elas recorrem à oração no momento de desespero, de dor, quando passa a dor, elas esquecem da oração. E aí, o que acontece com a faixa vibratória delas? Cai. E elas voltam a entrar num círculo de afinidades negativas que vão fazer mal para ela mesma. Então, por isso que a oração é necessária em todos os momentos, não só no momento de dor. Por isso que não é só para pedir, não é? Mas os nossos todos irmãos, né? A gente quando quer ajudar alguém, a gente quer fazer uma prece de intercessão, como é o que Emmanuel diz no texto, a gente quer que este irmão esteja melhor. Mas eu vou pedir para esse irmão tirar a dor que ele está sentindo? Eu vou pedir para que ele possa conquistar coisas boas? O que eu posso pedir para este meu irmão? Se nós entendemos que estamos todos aqui numa situação de prova, ou seja, pedimos para receber as dificuldades que estamos atravessando para que a gente, enquanto espírito em evolução, possa superar essas dificuldades. E nesta superação evoluirmos. Então a prova, a dificuldade, o obstáculo que se encontra na nossa vida e na vida de cada um, ele é muito importante. Porque é através da superação desse obstáculo é que eu vou evoluir enquanto espírito. Então eu não posso pedir que o obstáculo seja removido da vida do meu irmão, porque ali está o aprendizado dele. Ali está o momento que ele precisa exercitar várias coisas para que enquanto espírito ele evolua. Ou seja, ele cumpra a missão que ele veio aqui cumprir,
Não dá para a gente tirar os obstáculos da vida de ninguém, nem trazer para nós o que é do outro. Então, o que eu posso pedir na minha oração de intercessão? Eu posso pedir coragem para enfrentar os desafios que surgem. Eu posso pedir paciência para buscar as soluções mais adequadas. Eu posso pedir resignação para convivermos com os desafios, não é? Que ainda não aprendemos a superar. Então eu não vou pedir para o meu irmão encontrar uma pessoa para se casar, para que ele possa conquistar o emprego que ele não encontrou até agora. Porque isso é um mérito dele. A gente consegue as coisas através do nosso empenho e esforço, do nosso mérito. Então eu não posso dar uma coisa ou pedir que a pessoa receba uma coisa sem ela ter mérito para isso. O que eu posso pedir é que ela tenha coragem, que ela tenha força, que ela tenha paciência para lidar com os obstáculos e encontre o caminho das suas próprias conquistas. Então eu não posso tirar este mérito do meu irmão, não seria ajudá-lo, não é? Porque depois ele vai ter que passar por aquele obstáculo que ele não conseguiu superar, é coisas da nossa vida. E nós sabemos que quando a gente foge, escapa de uma superação, ela depois volta para a gente, às vezes, de uma forma um pouco mais difícil, não é? Muito bem. A oração pode nos fortalecer sempre. Ela nos prepara para melhor enfrentar e aproveitar todas as provações que nós temos, e não são poucas. Não são poucas as nossas provações aqui, né? Porém, também não basta somente nós orarmos para os nossos irmãos. É importante também que a gente haja em benefício deles. E a gente haja dentro das nossas possibilidades, não é? De acordo com o que a gente pode fazer e onde a gente pode fazer. Não é verdade? Muito bem, no texto também de Emmanuel, ele está falando que muitas pessoas não acreditam que a oração que a gente faz, a gente está pensando. E esse pensamento, ele segue até o seu objetivo. Ele é direcionado, como se fosse ondas, não é? E Emmanuel, em 1940, não tinha o celular para ele usar, né? Porque hoje a gente pega o celular e a gente fala, olha, não tenho sinal aqui, ou aqui eu tenho sinal. O que é esse sinal? São as ondas, não é? Que saem do meu aparelho e vão para a antena. Ou seja, aí eu consigo conexão. Eu estou vendo essas ondas? Elas são tangíveis, são palpáveis, eu pego? Não, mas eu sei que elas existem. E porque eu não posso acreditar que o meu pensamento também vai seguir como uma onda, ou seja, eu não tenho capacidade? Então, uma outra coisa importante na oração é a fé, é acreditar. E a gente já viu vários exemplos, não é? Do poder da oração. Pessoas que recebem oração cientificamente, está comprovado que elas podem melhorar mais do que aquelas que não recebem oração. Não é? Então, acredite, nós temos este poder de fazer o bem quando a gente se coloca com o coração e com fé, né? Inclinados a ajudar. Então, existe sim, é o seu pensamento emana. Vai lá, as nossas vibrações, elas atravessam o ar de forma muito rápida, o pensamento é rápido, ele atinge o objetivo do outro lado do planeta. Acredite nisso. Muito bem, esse foi o nosso tema da palestra, intercessão. E a gente agora vamos seguir aqui fazendo, né? Me perdi aqui no meu roteiro, desculpe, gente. Vamos lá, a gente vai agora para o nosso passe, não é? Então, neste momento, eu peço que vocês respirem profundamente, soltando todo o ar, vão se relaxando, fechando os olhos, esvaziando as mentes. Vamos nos imaginando num local calmo, cheio de luz, sentindo uma paz
uma calma, uma tranquilidade que vai tomando conta de todo o nosso corpo. E assim, vamos nos entregando aos cuidados da equipe espiritual que está na casa de cada um. Está presente. E essa equipe espiritual, esses nossos bons amigos vão cuidando do nosso campo energético, nos trazendo harmonia, serenidade, um estado de leveza, de contentamento. E vamos nos tornando cada vez mais receptivos a esses fluidos espirituais que acalmam qualquer dor, qualquer aflição que possamos estar sentindo neste momento. E se alguém da sua família, do seu trabalho, algum amigo cruzou os seus pensamentos agora, peça também que essa pessoa possa ser acolhida e ser também tratada, também receber destes mesmos fluidos, não é? Compartilhando dessa nossa paz. E neste momento, a nossa água está sendo fluidificada, não é? Com tudo que for necessário para nossa melhora, seja em termos de questões físicas, questões emocionais ou espirituais, sempre de acordo com o nosso merecimento, não é? Ele é um remedinho necessário para que a gente possa melhor enxergar, né, em cada dificuldade uma oportunidade de melhorarmos, de evoluirmos. Agradecemos então essa equipe espiritual que fluidificou a nossa água e quem quiser agora pode tomar um golinho da sua água. Guarde para tomar depois também, certo? E se deixou uma aguinha para alguém, também depois você entregue para outra pessoa, não é? Vamos partir para as nossas vibrações. Já que recebemos tanto, podemos então vibrar. Como eu falei antes, vibrar, né? As ondas que estão no ar, elas estão vibrando, elas estão numa frequência. Como a gente vibra é quando a gente pensa num sentimento e com a nossa vontade a gente manda este sentimento. Ele vai através de ondas, ou seja, ele vai vibrando. E nós também vamos nos envolvendo nessa vibração, nessa sintonia deste sentimento que a gente coloca para o outro, não é? Vamos primeiramente vibrar muito amor, elevando os nossos pensamentos em vibrações de amor para todos os planetas, especialmente o nosso planeta Terra. Vamos vibrar muita luz para todos os governantes em todas as esferas de poder, para que possam com clareza cuidar melhor de cada um dos seus governados. Não é? Vamos vibrar muita saúde, muita vontade de melhorar para todos aqueles que estejam doentes, nos hospitais ou nas suas casas. Vamos vibrar muita coragem, muito ânimo para todos aqueles que estejam desempregados, todos aqueles que estejam morando nas ruas, que não percebem as possibilidades de melhorarem. Vamos vibrar muita luz, muita vontade de progredir, de crescer, de mudar para todos os nossos irmãos nos presídios. Vamos vibrar muito amor para todos aqueles irmãos nos asilos, todos aqueles que estão nos orfanatos. Vamos vibrar muita saúde, muita força e determinação a todos aqueles nossos irmãos profissionais da saúde que estão aí muito bravamente combatendo os desafios desta pandemia. Vamos vibrar muita prosperidade, muita saúde, muita paz para todos os nossos amigos e todos os nossos familiares. Vamos vibrar muita harmonia, amor, saúde, prosperidade para os nossos lares. E pedimos, Pai, a sua permissão para vibrarmos muito amor, muita serenidade para nós mesmos. Que assim seja. E hoje eu trouxe uma oração para a gente encerrar aqui, que é uma oração muito bonita,
foi psicografada em 2014, num centro lá de Minas Gerais, dita psicografada do espírito de Eurípides Barçanufo, não é? Que foi um grande, enquanto encarnado, né, precursor do espiritismo no Brasil, desde o começo do século passado. E ela começa assim: Senhor, que a tua palavra seja o nosso caminho, que a vossa misericórdia seja o alívio para o peso de nossas provas. Ó Pai, permita que a nossa essência se renda às vibrações que soerguem sem enaltecer. Ilumine nossos pensamentos, tornando nossas ações espelho de tua bondade. Que a tua determinação, ó Pai, seja o horizonte esclarecedor para a evolução da humanidade que crê em ti. Abençoa os peregrinos sem rumo que se encontram na escuridão de si mesmo. Não permita, Senhor, que caiamos nas tentações que inebriam os olhos e enquistam a alma. Não permita que a cegueira material eternize uma sepultura egóica. Ressuscite em nossos corações a esperança de poder ver além do que os nossos olhos nos permitem, tornando nossas mãos ferramentas de ajuda ao próximo. Que a música celestial inunde nossos ouvidos para que possamos aprimorar a escuta mundana. Permita-nos, Senhor, a humildade de servos para lavar os pés dos que perturbam, espalhando por toda parte a fé, a esperança e a caridade. Faça-nos criaturas moldadas pela compaixão alheia, como pedra lapidada pelo tempo. Ajuda-nos em todos os momentos, sobre qualquer circunstância, e a fortalecer as nossas asas, capazes de suportar-nos para lugares sublimes, relembrando a importância do dever a ser cumprido. Empeça, ó Pai, nossas mãos de gestos profanos e de espalharem a treva, a dúvida e o ódio. Regue nossos corações com a vossa magnânima bondade, para que os frutos de nossas atitudes sejam saudáveis, vigorosos e produtivos. Que o trabalho e a disciplina e o aprendizado sejam balizas para sustentar os nossos ideais de seguir os passos do Mestre e Senhor Jesus Cristo. Que seja feita a tua vontade, ó Pai, agora e sempre. É isso, gente, muito linda, né? Então aqui fica a minha gratidão a todos vocês que compartilharam deste momento aqui juntos, né? Deste pequeno tempo de aprendizado juntos aqui, que nessa semana todos possam refletir sobre como interceder, não é? Para quem você vai orar? O que você vai pedir para as pessoas? Precisamos interceder mais. Precisamos incluir os outros todos, conhecidos ou desconhecidos, nas nossas boas intenções, e assim a gente constrói um mundo muito melhor, não é verdade? Que todos tenham uma semana abençoada e até o nosso próximo encontro no próximo domingo.